Quero voltar à questão central. O que você faz quando acorda em sua vida e desenvolve consciência emocional e se vê com medo? Isso é natural, porque quando você se torna consciente em sua vida, você se torna consciente de tudo. Você não se torna consciente apenas da alegria, da felicidade, da gratidão e de todas as coisas boas que estão acontecendo. Você nem mesmo julga, você se torna consciente de tudo. Você começa a ver tudo de uma luz diferente. Você vê o que está lá pela primeira vez e vê suas experiências de uma maneira diferente. Enquanto está sentindo a dor de uma parte medrosa de sua personalidade, você busca a parte mais saudável. É isso que estou dizendo. Quando comecei a fazer isso antes, se eu estivesse com raiva, não hesitava em atacar. Então, quando estava desafiando minha raiva, tudo o que eu conseguia fazer era ficar com a mandíbula cerrada, o punho cerrado ao lado do corpo e simplesmente não dizer nada. Simplesmente não falar e simplesmente fazer. Simplesmente não falar. Não percebi o grande passo que isso representava porque me colocava em um universo diferente de pessoas. Até então, eu estava em um universo de pessoas que estavam com raiva e atacavam sempre que se sentiam injustiçadas. Então comecei a atrair para mim pessoas que estavam com raiva como eu, mas determinadas a não serem controladas por sua raiva. É um mundo diferente. Então, gradualmente pude começar a relaxar um pouco quando estava com raiva. Em seguida, descerrei os dentes e, por fim, começava a ouvir. Foi um processo. Um processo de desafiar continuamente essa parte assustada da minha personalidade que chamamos de raiva. Quando você está criando poder autêntico, não se trata de um evento, mas de um processo. Pelo menos se você for como eu, ele é incremental. Na primeira vez que você o cria, na segunda, na quarta e na 10ª, talvez não aconteça muita coisa, mas você sabe que está fazendo algo grande. Porque até aquele momento, essa parte o controlava. Essa parte de sua personalidade o controlava. Eventualmente, essa parte de você se libera do controle dessa parte da sua personalidade. Ela ainda aparece. Você ainda a sente. Você ainda tem os pensamentos, mas eles não penetram em você como antes. Ela desliza por você. É mais como a água que escorre das penas de um pato e ela perde o controle sobre você. Essa é a criação do poder autêntico. Eventualmente, você ultrapassa a dor porque entra no amor, e o amor não é doloroso. Mas o objetivo de criar poder autêntico não é escapar da dor. O propósito de criar poder autêntico é ser capaz de passar pela vida com um coração fortalecido, sem apego ao resultado. Esse é o nosso caminho evolutivo agora. É para onde estamos indo. E como criar um alto engajamento, alto envolvimento e um baixo apego a tudo que você faz? Ou onde você está totalmente envolvido, presente, doando, co-criando o que está acontecendo no momento, mas está desapegado no resultado? Ou da pessoa, ou da visão dessa relação dando certo de uma determinada maneira e depois não funciona, ou um negócio, ou uma ideia e depois não atende às expectativas por alguma razão. Ele não atende a algo, e esse algo são suas expectativas. Ele não corresponde às suas expectativas porque você não estava ciente de que estava agindo com medo quando estava. Em outras palavras, a intenção é tudo. A intenção é primária, fundamental, é essencial. Se você não souber qual é a sua intenção, ainda assim criará consequências, mas elas o surpreenderão quando chegarem, porque você descobrirá. Você descobrirá que criou o que pretendia, mas não estava ciente de qual era a sua intenção. É aí que a consciência emocional sempre lhe mostrará quando você estiver com medo ou quando estiver apaixonado. Quando você está com medo, sua intenção é buscar o antigo entendimento de poder como capacidade de manipular e controlar. Esse é o entendimento dos 5 sentidos, que agora produz apenas violência e destruição.
Costumava ser um bom remédio, costumava ser a forma como evoluímos, costumávamos evoluir sobrevivendo e sobrevivíamos buscando o poder externo. Agora, somos multissensoriais. Evoluímos crescendo espiritualmente e crescemos espiritualmente criando poder autêntico, transformando-nos com nossa própria consciência e vontade emocional. A meta é remover, ir além do controle de dentro de nós mesmos. Cada parte de nossa personalidade que não ama, que não quer amar, que não conhece o amor, que não entende o amor, que quer manipular, que tem a intenção de manipular, que manipula e controla da melhor forma possível. Aqui está a resposta para a sua pergunta. Quando ele falha, você sente mais dor. E você sente mais dor porque estava vindo de um lugar de medo, não de amor. É isso que você diz, né? Você experimenta dor quando o medo, a energia do medo e a energia emocional que chamamos de medo está ativa em você, e isso é sempre doloroso. É por isso que você experimenta dor. Você pode experimentá-la conscientemente somente se tiver a intenção de fazê-lo. Agora, é claro, quando alguém morre e você sente essa enorme lacuna em sua vida, a tristeza e a perda quando alguém o trai ou o engana, é claro que isso dói. Mas a maioria das pessoas não está ciente de que essa experiência não vem da fundação imutável de seu ser. Ela vem de uma parte de sua personalidade. E elas têm outras partes de sua personalidade que observam, percebem ou vivenciam essas mesmas circunstâncias de forma diferente. Elas têm a capacidade de aprender a escolher uma dessas partes ancoradas e saudáveis de sua personalidade para observar e vivenciar a mesma situação, em vez da parte desequilibrada, dolorosa e destrutiva por meio da qual estão vivenciando a situação no momento. É daí que vem a dor. Você pode me dar um exemplo de um cenário em sua vida pessoal, talvez recentemente, os seus últimos anos, possa ter havido dor, tragédia, ou você sentiu uma dor emocional internamente por causa de uma situação, e o processo que você adotou para se reconectar à sua personalidade saudável e possuir esse poder autêntico. Você pode compartilhar um exemplo disso? Não temos tempo suficiente, mas vou lhe dar um exemplo. Me dá um. Certa vez eu estava noivo e ia me casar. Eu ainda era viciado em sexo. A propósito, quando eu era viciado em sexo e não tinha consciência de nada, só me sentia atraído por mulheres que eu podia seduzir porque elas eram viciadas em sexo. Quero dizer, elas eram viciadas em sexo. Em outras palavras, eu costumava pensar que era tão másculo e tinha tantos pontos no cabo da minha arma, no cabo da minha pistola, porque estava com tantas mulheres e sabia que nenhuma delas significava nada para mim. Mas quando descobri, Lewis, que eu não significava mais para elas do que elas significavam para mim, essa foi a experiência que tive. Foi isso. Foi quando me dei conta. Quando parei de fumar há muito tempo, lembro-me de olhar para os meus dedos, para as pontas desses 2 dedos. Segurei o dedo e vi que eles estavam amarelos. Tive a mesma sensação. Oh, isso é feio! Foi isso que vi sobre o vício sexual. É mútuo! Eu achava que estava caçando mulheres. Elas estavam me caçando, era a presa mútua. PRESA, presa mútua. Foi isso que me ajudou. Esse é o exemplo que quero dar com essa mulher com quem eu estava.
Cheguei a um ponto em minha vida em que pude começar a ver qualidades em algumas das mulheres com quem eu estava. Eu ainda era viciado em sexo. Os órgãos genitais delas ainda eram a coisa mais importante para mim. O tamanho de seus seios, a aparência de seu rosto. Se elas não se parecessem com uma modelo da Playboy, que era a revista da época, elas não atendiam ao padrão. Elas estavam novamente não atendendo ao das minhas expectativas. Quem deveria ser meu parceiro? Então, essa mulher estava ciente e disse: "Você tem um problema." Ela disse: "A última pessoa com quem estive era como você, e não vou ficar com outra pessoa como você." Ela disse: "Você tem um problema." Minhas primeiras palavras foram: "Não, eu não tenho nenhum problema. Sou apenas uma pessoa amorosa. Sou uma pessoa amorosa. Se eu estiver em uma banheira de hidromassagem com uma mulher amorosa, nós faremos sexo. Não é assim que todo mundo faz quando se torna amoroso, e isso não é um problema." Ela disse, "Sim, e é melhor você continuar olhando para isso." Eu o fiz. O próximo passo foi: "Bem, tudo bem. Talvez isso seja uma questão, é uma pequena questão. Ok, é uma questão maior. Ok, é uma questão até, oh meu Deus, não consigo parar. Estou descontrolado." Foi aí que o trabalho começou. E há um capítulo em The Seat of the Soul sobre vício. E ele usa o vício sexual, mas se aplica a todos os vícios. Uso esse porque foi o meu e também porque o vício sexual é o vício mais comum na experiência humana. Mas leiam esse capítulo em The Seat of the Soul. Descobri que era uma jornada difícil. Acho que foi a mais difícil que já fiz. Foi dentro de mim mesmo. Foi para me olhar. Descobri, por exemplo, que, bem, acho que não consigo fazer isso. Percebi que isso me desempodera quando digo isso. E então eu pensava, bem, não é possível que eu encontre uma tentação mais forte do que posso resistir. Percebi, sim, eu posso criar isso. Essa é a minha maneira de inconscientemente me dar permissão para me comportar de forma irresponsável. Por fim, isso me levou ao ponto mais assustador de minha vida, acho, quando percebi que o poder está em minhas mãos. Todo o resto se foi. O universo não iria me recompensar ou dizer muito bem ou bom garoto. Se eu parasse de abusar, se eu parasse de explorar outras pessoas. Ele não iria dizer, você tem um longo caminho a percorrer, garoto, melhore seu comportamento. Não ia fazer nenhuma dessas coisas. Eu acho que a lei da atração e a manifestação são a mesma coisa. Então, a lei da atração, para todos que não leram o livro O Segredo, é simplesmente que seus pensamentos se tornam coisas. E é verdade, falamos sobre como quando você tem um discurso interno negativo, isso tende a atrair mais disso para você.